Olá, está no ar mais um Alesp Cidadania. O programa de hoje vai falar sobre a lei de superendividamento que entrou em vigor em julho de 2021. Para isso, a gente recebe hoje o Dr. Leandro Nava, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, e também a Cíntia Sena, educadora financeira. Eu vou começar aqui, mais uma vez, agradecendo a participação de vocês. E para a gente já iniciar esse nosso bate-papo, doutor Leandro, conta um pouco para a gente aí o que é essa lei de superendividamento, objetivamente aí, quais são as intenções dela nesse momento. Inicialmente, quero cumprimentar todos os amigos da TV Alesp, é uma alegria, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Essa legislação, que é a lei do superendividamento, assim conhecida, é uma legislação que trouxe aí a oportunidade, possibilidade daquela pessoa devedora que age de boa fé e pessoa física, isso é importante, buscar aí e resolver os seus problemas financeiros mediante a possibilidade de um acordo extrajudicial e, caso assim não aconteça, por intermédio se socorrendo do Poder Judiciário. E aí a legislação, como uma legislação bem detalhada, que traz aí diversos meandros e observações, elas devem ser seguidas e o consumidor pode aí se socorrer desde que preencha alguns requisitos. Exatamente. A gente vai conversar agora com a Cíntia Sena, ela é educadora financeira, vai conversar com a gente, explicar para o nosso telespectador aí quais são os aspectos da lei, né, que cabem aí, questão de crédito, consignado, empréstimo, e ela como educadora financeira vai orientar aí o nosso telespectador os melhores momentos, né, e se de fato são processos benéficos para a nossa população nesse momento. Primeiro, Cíntia, eu queria que você contasse um pouco da sua visão e um panorama agora durante a pandemia de Covid-19 sobre o endividamento. De fato, isso aumentou durante a pandemia? Perfeito. É importante a gente observar que, nesse momento, a gente teve um aumento, sim, não do endividamento em si, mas da capacidade de honrar com o endividamento que já foi realizado antes da pandemia. Então, é importante a gente trazer esse ponto, que muitas pessoas já tinham o seu comprometimento da renda e, em função de perda de recursos, em função de diminuição da renda, aquelas prestações que ele conseguia honrar no dia a dia, começou a não ter mais condições. Então, a gente teve um aumento expressivo, sim. Até teve um aumento no meio aí, o ano passado, de quase 90% de endividamento, de comprometimento. Muitas pessoas acabaram se tornando inadimplentes. Então, a gente tem um aspecto de quem está endividado e que consegue ainda honrar, e tem aqueles que entrou no endividamento, mas chegou um momento que ele não está mais conseguindo honrar, o que a gente até traz aqui como superendividado. E ele está tentando pleitear, está tentando fazer, mas ele não tem renda suficiente para honrar com aqueles compromissos. Então, essa lei, ela já é um ganho, porque a gente já tinha uma visão de recuperação judicial para as pessoas jurídicas. Então, eu mesmo, como educadora, falava, por que só a pessoa jurídica pode tentar fazer formas de resolver a situação que muitas vezes é pontual, né? Seja porque deixou de faturar, seja porque diminuiu a renda, e porque a pessoa física também não tem o mesmo direito, o mesmo benefício para conseguir reunir todos os credores, respirar, né? Colocar uma proposta que seja justa para ambas as partes e, a partir disso, conseguir tomar melhor decisões, sem estar muito ali no emocional, sem estar muito na pressão e conseguir até, inclusive, buscar novas rendas. E, Leandro, como a Cíntia bem lembrou aqui, essa questão do endividamento vem um pouco antes mesmo da pandemia, né? As pessoas, às vezes, por não ter uma educação financeira, acabam se endividando. E, Leandro, então a gente sabe também, a gente falando aqui da Lei 14.181 desse ano de 2021, sancionada em julho, estava em tramitação por 10 anos. Na sua visão aí, por que houve essa demora, né, para ser aprovada? Exatamente. Primeiro, Cíntia, excelentes exposições trazidas de uma forma muito importante. E essa legislação, ela já vem, o projeto de lei, ele é desde 2010.
nesse projeto de lei já trazia a conciliação junto aí como uma política nacional do poder público, do poder judiciário, para que pudesse aí impor, por intermédio do poder do Estado, às empresas, leiam-se, entende-se assim, interprete-se como os credores, em face do devedor que está superendividado, a possibilidade / obrigação de fixar determinado valor e segurar determinado... A gente teve uma interrupção aqui na transmissão do Leandro, mas pensando exatamente nessa questão, né, Cíntia, do endividamento, da importância da educação financeira, esse projeto aí, como a gente bem lembrou, faz 10 anos que está em tramitação. De fato, essa lei sancionada demorou aí 10 anos, mas de fato ela vai conseguir contemplar melhor o consumidor? Ela vai trabalhar o que a gente fala que é o efeito. Ela não vai tratar a causa, que a gente até traz enquanto educadora financeira, que é como que as pessoas realmente chegam nesse nível de endividamento. Ou seja, a gente vai trabalhar com essa lei a consequência, que é tentar resolver o que já foi, o que já aconteceu. Porém, a gente precisa trabalhar antes, que é como que as pessoas estão realmente fazendo as suas compras. Será que ela conhece todos os créditos que estão disponíveis? Será que ela sabe desse comprometimento que ela tem, da renda dela? Não pensando apenas quando ela assina ali o contrato, mas a consequência dessa decisão hoje no futuro. Então, a lei vai ajudar, sim, bastante. Ainda só uma parte no sentido que ela trabalha muito mais com os créditos parcelados, com empréstimo, mas não com o financiamento que tem algum bem em garantia. Então, a gente tem que trazer essa informação. E não vai ainda muito efetivo trabalhar na causa que gera o endividamento. Então, de fato, né, você falando aí dessa causa do endividamento, eu queria saber a opinião até para o nosso telespectador entender um pouco, né, saber se é questão de saúde financeira, questão às vezes de estudo, né, ter uma preparação. De fato, a educação financeira é importante para isso? Você acredita que é necessário ter uma consultoria para que esse endividamento, esse superendividamento não aconteça? Com certeza, né? A gente está começando agora, inclusive o ano passado, que foi colocado como um item obrigatório a educação financeira de forma transversal no ensino básico. Então, a gente está no início dessa conscientização, dessa importância de saber usar os recursos financeiros, o dinheiro a nosso favor. Então, para qualquer pessoa, a gente vai trabalhar, vai ganhar o nosso dinheiro, mas ninguém nos ensina que não precisamos gastar tudo, que a gente pode deixar uma parte, que a gente pode sim planejar e conquistar coisas que têm valores agregados, crédito, só que de maneira consciente, sem muita pressa. Então, falta sim esse processo de educação financeira, desde as crianças, mas principalmente para nós adultos, que já estamos no hábito, já estamos na correria e não paramos para pensar. Então, o que aconteceu? A pandemia, na verdade, ela só veio mostrar o problema que já existia. Então, a gente ia trabalhar, resolvo aqui, amanhã eu penso, pego um crédito aqui, pego outro aqui, mas sem planejar, sem pensar. Então, é importante, sim, a gente estar aberto para buscar conhecimento, para buscar informação. Não tem problema nenhum não saber lidar com dinheiro, porque ninguém foi ensinado. Então, é a gente ter essa conscientização que a maioria das pessoas, da população, até dado ao número de pessoas que estão inadimplentes, ao número de pessoas que estão endividadas ou superendividadas, que não chegou ainda na inadimplência, porque está utilizando os créditos de forma não organizada, simplesmente para não ficar inadimplente. Então, a gente precisa entender o que é uma inadimplência, precisa entender o que é o endividamento, precisa entender a compra, como eu compro, quando eu compro,
pesquisar, porque muitas vezes a gente compra no impulso, não vê se aquele é o melhor valor, o melhor local. Então, é algo que nós precisamos sim, em todos os momentos da vida, porque a cada momento nós estamos consumindo, estamos comprando, seja energia elétrica, seja água, telefone, qualquer item estamos consumindo. Perfeitamente, né? A gente volta aqui a palavra para o Dr. Leandro, novamente sobre essa questão, né, da demora. A gente conversou aí com a Cíntia, né, sobre essa questão, mais uma vez, explicando que o endividamento vem um pouco antes da pandemia, que é necessário, né, a importância dessa educação financeira, como ela bem citou aqui na última fala dela. E aí eu queria que o senhor voltasse, então, a explanar sobre essa demora, então, na aprovação desse projeto tão importante. Exatamente. Como eu estava falando, antes de acontecer problemas técnicos aqui da nossa transmissão, da minha transmissão, o que acontece? Existe aí o projeto de lei, esse projeto de lei específico, ele já está há mais de 10 anos. Então, e ele acabou sendo impulsionado justamente por causa da questão da Covid-19, ou seja, da questão da pandemia e da questão problemática financeira, não só do Brasil, mas também nível mundial. Partindo dessa ideia, o próprio legislador acabou percebendo que existe uma possibilidade de auxiliar o devedor, né, seja de forma voluntária / coercitiva junto ao Poder Judiciário, trazendo os seus credores para que esses credores possam ter também garantias efetivas de que esse devedor, ou não garantias efetivas, mas uma grande garantia quase que efetiva, porque efetiva só quando ele recebeu o crédito, né, mas uma garantia na qual o credor se vinculará para poder cumprir o seu passivo financeiro. É importante lembrar também, se me permite uma observação, essa questão da conciliação que a legislação traz, ela faz parte desde a época aí que foi trazido pelo CNJ. Então, ou seja, a tratativa de uma busca de uma conciliação frente e se socorrendo do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, representando o Estado, pudesse forçar as empresas a realizarem, primeiro, a comparecerem, segundo, a entenderem a situação e, terceiro, se houver um acordo, uma convergência, realizar aí um termo de acordo na qual ratificar-se aí mediante um pacto de pagamento e para que o devedor consiga efetuar esse pagamento dentro das suas possibilidades, não onerando, como a Cíntia já falou, o restante do seu valor, ou do seu dinheiro, ou daquele valor que ele recebe mensalmente, porque daí ele cai e entra naquela famosa bola de neve, na qual ele deve, paga, mas continua devendo, pega um empréstimo para poder pagar o outro empréstimo que ele fez, vai ver, ele já fez 4, 5, 6 empréstimos para poder pagar o primeiro ou o segundo, e ele se aterra aí nas questões de juros, multas contratuais. Isso é muito importante. E lembrar também que isso já vem ocorrendo pelo menos há mais de 10 anos, desde 2006, junto ao Poder Judiciário lá do Rio Grande do Sul, na qual, de uma forma pioneira, o Judiciário de lá começou a avocar os devedores, primeiro trazia aí o devedor, contatando aí os seus credores e chamando-os para uma tentativa conciliatória, para naquela situação todos pudessem entender o ônus e o bônus de cada um, para que, lavrando um termo judicial, todos se comprometessem para cumpri-lo. E importante também ressaltar, né, para o nosso telespectador, continuando a palavra aqui com o Dr. Leandro, qual que é a diferença, né, desse endividamento e do superendividamento e, de fato, se há específico aí para quais cobranças, quais dívidas essa nova lei foi sancionada, né? Ela é vigente em qual tipo, por exemplo, de dívida, doutor Leandro? Exatamente. É importante deixar claro aqui que a lei do superendividamento ela não é aplicada para qualquer pessoa ou para qualquer cidadão. Então, se me permite a leitura do texto de lei, ele fala o seguinte, abre aspas, entende-se por superendividamento, aí a própria legislação já traz um conceito, a impossibilidade manifesta de o consumidor. Paramos aqui, já trazemos um conceito. O que significa a impossibilidade manifesta do consumidor? É ônus, é obrigação do consumidor buscar isso.
Ninguém vai lá bater na porta dele e falar, está super endividado? Vamos lá. Não, será obrigação dele, caso ele queira socorrer da lei do superendividamento, ele sim vai ter que motivar isso. Então, motivando esse procedimento, ele fala, manifesta eu consumidor, vírgula, pessoa natural. Por que pessoa natural? Porque o Código de Defesa do Consumidor, que foi alterado pela lei do superendividamento, lá no seu artigo 2º e 3º, ela traz o que é consumidor, o que é fornecedor, o que é produto, serviço, e ele traz lá como consumidor pessoa física e pessoa jurídica, pública e privada. O que isso significa para essa legislação? Ela já traz aí uma restrição, no seguinte sentido, de pessoa natural, ou seja, pessoa física, porque a pessoa jurídica, nós já temos uma outra legislação na qual ela pode socorrer a pessoa jurídica, a empresa, para poder buscar aí evitar o seu fechamento, que no caso é a recuperação judicial. Então, isso é aplicado à lei do superendividamento para a pessoa física. Aí, continuando o texto de lei, vírgula, de boa fé. O que significa boa fé? Essa expressão, ela será aí aprendida e desenvolvida durante o andamento e aplicabilidade da própria legislação. Justamente por quê? Porque o ato de boa fé é o consumidor / devedor que vai ter que demonstrar que ele quer quitar as suas dívidas, porque ele está agindo de boa fé com aquele pagamento, aquele plano de pagamento na qual foi fixado. E aqueles outros valores nas quais ele já anteriormente fez o pagamento, ele realmente se socorreu daquele financiamento para pagar débitos de consumo, não para comprar um carro, uma moto, um imóvel, que tudo isso está fora da lei do superendividamento. Isso é importante deixar claro, justamente para demonstrar que ele age de boa fé e aí, continuando, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo. O que são dívidas de consumo? Já foi mencionado pela Cíntia aqui. É água, luz, telefone, internet, gás, alimentação. Tudo são dívidas de consumo exigíveis e também as vincendas, ou seja, as que já venceram, a presente e as futuras, sem que comprometa, isso é muito importante, trazida pelo texto da lei, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. E para finalizar essa minha fala rápida, é no seguinte sentido, o que é o mínimo existencial? A Constituição de 88 trouxe aí o princípio da dignidade da pessoa humana. O que significa esse princípio da dignidade da pessoa humana? Significa que a pessoa física, consumidor, que for socorrer a lei do superendividamento, ela precisa ter separado aí um mínimo para a manutenção da sua vida digna, ou seja, para que ele possa viver e sobreviver já tendo o seu gasto mensal e também efetuando o pagamento dos seus débitos que foi fixado naquele plano de negócios. E o que está incluso, então, retomando, contas de consumo, que a própria legislação traz, né? Aqueles que ele chama de dívidas de consumo. Água, luz, telefone, internet, gás, alimentação. O que está fora? Outras contas que não são de consumo. Por exemplo, eu tenho um imóvel financiado. Eu não posso aplicar a lei do superendividamento, porque não é uma dívida de consumo. Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho um terreno. Eu fiz um outro financiamento para poder fazer um investimento junto à minha empresa, mas eu financei em nome de pessoa física. Tudo isso está excluído dessa lei do superendividamento que entrou em vigor dia 2 agora desse mês. Importante, né, esclarecer essas diferenças, né, como o doutor bem lembrou aí, são bens de consumo, isso para a sobrevida, né, dessa pessoa, seja aí conta de água, de luz, por exemplo, bem lembrado, né, é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas podem achar que se enquadram, né, nessa lei de superendividamento, quando de fato isso não supre aquele endividamento daquele momento, né, naquela situação. Cíntia, um dos pontos mais polêmicos aí dessa lei é a questão do consignado. A gente vai introduzir agora sobre essa questão. Então, para iniciar, eu queria que você explicasse o que é esse tipo de crédito, né? O crédito consignado. Perfeito. Consignado, ele ganhou bastante repercussão no cenário das pessoas que buscam esse crédito pela facilidade de eu ter um desconto, seja para os beneficiários do INSS,
pensão ou aposentadoria, então desconta diretamente da folha, ou para quem é servidor público ou funcionário de empresa privada, tenha o desconto desse empréstimo diretamente da folha, ou seja, o consignado, ele está consignado a uma garantia que é o próprio ganho dele mensal. Então, com isso, as pessoas acabam tendo uma atratividade que elas acabam olhando, que é a taxa de juros um pouco mais baixa em relação às demais operações de crédito. Porém, por ser mais baixa, as pessoas têm a falsa ilusão que ele acaba sendo mais benéfico. Só que, durante a pandemia, nós observamos um efeito que, diferente dos outros créditos, que você consegue negociar, você consegue pedir uma pausa, que você consegue ter chances maiores de tentar fazer algo, o consignado, infelizmente, durante esse movimento, a gente percebeu que houve mais dificuldade para as pessoas que tinham esse crédito de conseguir remodelar a forma, o jeito, principalmente para quem tem os seus salários e que foi reduzido, seja 50%, seja 70%, e aquele desconto continuou acontecendo. Então, o que a gente tem que lembrar existe essa operação, é interessante, é possível ser feita, desde que eu tenha ciência do que eu estou fazendo. Lembrar que se hoje o meu salário, o meu benefício já não é suficiente, eu tenho que fazer a conta desse benefício, menos as parcelas que eu já estou comprometendo desse meu ganho futuro. E agora, sobre o aspecto da lei, né, doutor Leandro, eu queria que o senhor explicasse aí qual é a previsão da lei quanto ao crédito consignado, né, se alguma coisa foi vetada, por exemplo, para explicar para o nosso telespectador, né, a lei foi aprovada, mas pode haver esses vetos, né, que são a retiradas aí de alguns artigos da lei, que acabam não entrando em vigor junto com a sanção. Então, eu queria que o doutor Leandro explicasse esses aspectos sobre o consignado. O que acontece? É importante a gente deixar claro para os nossos telespectadores que o projeto de lei, antes dele ter sido sancionado, o projeto de lei, quando foi para a sanção do presidente da República, ele foi com uma condição de que a pessoa não teria aí uma restrição para o seu salário de uma forma, em uma determinada porcentagem. O que acontece? Quando o projeto de lei foi criado e quando foi direcionado, o projeto trazia aí 30% do valor líquido recebido pela pessoa. O que isso significa? 30% do valor que a pessoa recebe seria destinado para pagamento de contas em gerais, inclusive de crédito consignado. E 5% desse valor recebido líquido deveria ser destinado para pagamento de contas de cartão de crédito. Pois bem, só que antes disso, em março desse ano, foi editada uma outra legislação na qual fixava aí esse percentual como 40% e 45%. Respeitando os pensamentos divergentes, eu concordo com o veto que foi feito e aumentando aí a forma de pagamento, justamente para 40% com relação aos débitos de contas gerais, inclusive os consignados, e 5% daquele valor líquido recebido para pagamentos de contas com cartão de crédito. O que é importante relembrar também é que dentro desse projeto, que depois se tornou lei, nós tínhamos aí, além desse aspecto, fixando aí essa observação geral do pagamento, isso poderia facilitar muito para o consumidor consumidor devedor, que ele, ao fazer o seu pagamento, ele pudesse aumentar o seu valor. Mas o que a lei precisa garantir? Aquela pessoa que se coloca para a realização desse plano de pagamento, ela precisa garantir um mínimo existencial para a sua vida digna, ou sua, ou da sua família, os seus dependentes. E o que a lei trouxe, então? Fixou a possibilidade
de que até, no máximo, 45%, lembrando, 40% de débitos em geral e também crédito consignado e 5% para pagamento do cartão de crédito, e o restante desses 55% fosse facultado aí que ele pudesse continuar e para poder manter a sua vida de uma forma mais digna possível dentro das suas possibilidades. E aí, pensando então, doutora Cíntia, exatamente aí nesse limite, né? A lei já prevê esse limite aí de pelo menos ter esses 55% separados, né, para essa vida digna, mas quais as outras orientações que são necessárias, por exemplo, doutora Cíntia, para validar esse crédito consignado, né? Quando ele de fato é uma boa orientação para o consumidor, para aquele cliente, se de fato a qualquer momento é possível fazer esse tipo de processo, né, de empréstimo, e se ele vale a pena exatamente, né? Quais são as orientações que você dá para o nosso telespectador? Perfeito. Como bem lembrado, essa lei, ela trata mais das dívidas relacionadas ao consumo. Então, a gente tem que lembrar que muitas pessoas também têm outras dívidas, por exemplo, financiamento, que vai estar nos 55%. Então, a gente já vai ter que observar que muitas vezes esse financiamento já compromete até 30% desse ganho. Então, quando a gente vai ver no final do mês, acaba não sobrando nada, ou muito pouco. Então, a gente tem que, antes de buscar novos créditos, olhar como que está essa situação. O que eu já tenho de compromissos que a lei garante eu fazer uma negociação e o que eu tenho de compromissos que está fora dessa lei, porque eu vou continuar honrando para que eu não fique inadimplente ou ainda que eu não perca aquele bem que está dado em garantia. E voltando no crédito consignado, o que a gente tem que observar é que geralmente as pessoas que buscam esse crédito, a gente teria basicamente aqui dois cenários. Um, que tem muitas pessoas que são assediadas, vamos dizer assim, para utilizar esse crédito, mas sem nem saber como ele funciona. E eu acredito que nem na lei ela trouxe bastante essa questão da forma que é abordado, principalmente os idosos. Então, isso é um ponto importante, que as pessoas elas são assediadas, seja por telefone, seja na hora que vai fazer uma prova de vida, seja na hora que ela vai fazer qualquer relacionamento com alguma instituição financeira. Então, a gente tem que ter essa observação que muitas pessoas hoje têm crédito consignado, mas não porque elas quiseram, não porque elas escolheram, mas porque foi feito de uma forma não honrando esse consumidor. E um outro ponto também que a gente tem é que muitas vezes a pessoa, quando vai buscar esse crédito, ela busca para tentar tirar uma outra dívida, seja do cheque especial, seja do cartão de crédito que ela já não está conseguindo arcar. Então, antes dela buscar um crédito consignado, ela tem que olhar qual é o objetivo desse crédito consignado, o que eu quero com ele. Quais são as dívidas ou quais são os compromissos que eu quero me organizar, que eu quero pleitear para que ele verdadeiramente me ajude. Então, um dos cenários que eu tenho que observar é qual que é o meu comprometimento hoje com as dívidas que já existem, as dívidas que eu estou me comprometendo e qual vai ser essa troca. E quando eu olhar a troca, eu não olhar apenas a parcela mensal, mas principalmente o tempo dessa dívida e a taxa de juros no valor total. Não olhar só o quanto que eu vou comprometer no mês. E eu só vou buscar esse crédito consignado se realmente fiz toda a faxina financeira que a gente fala em casa, já reduzi os meus gastos, já diminuí tudo que eu tinha de possibilidades. E mesmo assim eu vejo que é uma saída para eu dar um respiro, empurrar um pouco mais para frente para ir organizando, principalmente para quem teve alguma redução salarial, é importante, é possível, ajuda com essa conscientização. Perfeito. A doutora Cíntia falou aí um pouco também de outros aspectos, né, que abrangem essa lei, que é maior transparência, também a questão de não pressionar o consumidor, né, referente a adquirir esse tipo de crédito. Doutor Leandro, pensando aí também nos outros vetos, né, e nos outros objetivos dessa lei, o que o senhor pode falar que foi sancionado e o que foi vetado aí referente ao projeto que foi aprovado aí pela Câmara, né, pelo Senado e agora sancionado pelo nosso presidente?
Isso. O que é importante também deixar claro é que a legislação ela trouxe, o projeto de lei trazia a impossibilidade de se colocar aí aquela expressão juro zero, taxa zero, né? Todas essas expressões chamariz que chamavam o consumidor para que ele fosse efetivamente, vamos dizer assim, consumir esse tipo de produto, que é o crédito, né? O projeto de lei dizia isso. E aí houve um veto, justamente sobre a justificativa desse veto, pelo qual as empresas elas podem colocar isso, desde que elas coloquem aí nos seus contratos que efetivamente os juros serão zero. Nós sabemos que isso não acontece. E aí veio a legislação e trouxe aí alguns pontos nas quais as empresas que oferecerem os créditos, elas terão que seguir. E quais são os pontos principais que elas, oferecendo crédito, elas vão ter que seguir? Então, elas vão ter que falar, olha, consumidor, se você pegou um crédito no valor X, esse valor efetivo, eu acrescentarei juros, correção, demais taxas. Qual é o valor do juro? O valor do juro é mensal ou os juros serão anuais? No caso, serão mensais ou será anual? Qual é a efetiva taxa de correção a ser aplicada? Qual é essa taxa mensal? Tudo isso precisa estar muito claro, identificado para o consumidor, para que ele entenda. Além disso, o início da data do seu pagamento e o início do término do seu pagamento é fundamental, para que o consumidor, como já foi mencionado aqui pela Cíntia, ele consiga se programar e ter a sua educação financeira melhor direcionada. Ou seja, para que ele possa, na sua mente, no seu caderninho, no seu controle financeiro, se organizar para efetivamente cumprir com aquele consignado, com aquele empréstimo, com aquele valor que ele está adquirindo. A lei não proíbe isso, não é isso. Só que a única coisa que facilita para ele é essas observações. Além disso, obrigatoriamente, precisa colocar ali o montante da prestação que existe e o prazo da validade daquela oferta que foi oferecido. E aí, além disso, também é importante deixar claro que no contrato precisam ter todos os dados do fornecedor para que o consumidor ele não seja depois direcionado para um ou para outro quando ele possivelmente quiser pagar o seu crédito, o seu débito, no caso. Uma outra situação que foi vedada pela legislação é a possibilidade de outras instituições bancárias oferecerem créditos para esses consumidores e pessoas que não são, vamos dizer, se submetem à legislação. Isso foi vetado justamente para que houvesse aí um controle interno dentro aí e que fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e outras leis esparsas para esse tipo de relação de consumo, esse tipo de relação contratual entre nacionais. Então, de uma forma geral, são essas as alterações do projeto que foi sancionado e foi esses pontos vetados pelo legislador, aí no caso pela Presidência da República, na qual buscam aí garantir um melhor acesso do consumidor para a quitação dos seus débitos. E se me permite mais um ponto, mais uma observação, com relação também aos créditos consignados, as pessoas que buscam aí esse crédito consignado, hoje em dia, realmente são aquelas pessoas que não têm muito conhecimento. São pessoas que têm, vamos dizer assim, os consumidores mais frágeis. Quem são os consumidores mais frágeis? Aquelas pessoas com idade, eu brinco, eu falo que são jovens há mais tempo, São as pessoas que têm mais idade, são aquelas pessoas que precisam aí de um esclarecimento melhor, um esclarecimento mais detalhado. Então, aquela questão, a pessoa hoje, e por coincidência, hoje pela manhã foi numa instituição financeira. Estava aguardando para ser atendido, aí a pessoa simplesmente falou, o atendente virou e falou para ela, olha, a senhora não pode, porque o crédito que a senhora tem, a senhora não consegue pegar o empréstimo, a senhora vai ter que aguardar aí a pensão cair, enfim, o crédito que ela vinha receber futuramente do governo para que ela pudesse exigir pedir aí um financiamento. Hoje em dia as pessoas conseguem um financiamento na boca do caixa, sem ter
a mínima ideia e a mínima noção de quanto isso vai custar para ela. Ela pega um financiamento hoje de R$1.000, ela vai estar pagando quase 3. Dentro desse valor aí, estão embutidos juros que ela desconhece, correção que ela desconhece, a taxa, a alíquota que ela nunca sonhou lá e, na verdade, ela nem sabe o que é, né? Para ela entender que esses juros, essa correção e principalmente a multa aplicada ali, muitas vezes está sendo abusiva ou não deveria ser feito dessa forma, porque os bancos, infelizmente, em algumas situações, aplicam o anatocismo, que é o quê? A cobrança de juros sobre juros. E isso, por óbvio, majora o débito do consumidor, que já está superendividado e que aí fica ainda mais vulnerável para poder pagar o seu débito. E outro aspecto aí previsto nessa legislação, né, é a questão da negociação, que é quando de fato, né, já há esse superendividamento, não tem para onde recorrer, respeita aí todos os aspectos previstos na lei que o doutor Leandro e a Cíntia bem citaram. E aí, Cíntia, como funciona, né? Quais são as formas de negociação que estão aí previstas e que agora em diante podem ser feitas, né, com a sanção dessa lei? Perfeito. O que é importante a gente trazer que essa lei trouxe a possibilidade da gente reunir, né, todos os credores daquela pessoa para fazer uma negociação única. Então, geralmente, quando a gente tem, né, os feirões, limpa-nome, feirão daqui, vai ali, a gente fazia a negociação individual com cada credor. E não necessariamente eu conseguia atender a todos, e também não conseguia eu, enquanto consumidor, honrar com todos esses compromissos. Então, essa lei, ela trouxe essa possibilidade dessa conciliação judicial, ou antes ainda por meio do PROCON, para que a gente possa reunir todos, apresentar esse plano de pagamento aí dos próximos 5 anos, com cada um desses, e os credores vão, em conjunto, terem que aceitar ou não, ou mostrar qual que é essa medida contrária ou a favor, e o juiz vai determinar esse nível de comprometimento. E uma vez feito esse acordo, cabe ao consumidor fazer a continuidade, a manutenção disso, para que isso aconteça. Então, essa lei, ela trouxe essa possibilidade da gente reunir todos os credores e a gente conseguir fazer uma negociação única. Muito bacana, né? Porque como você falou, bem lembrou, né, Cíntia, essa questão dos feirões acabam negociando uma dívida por vez, quando de fato se pode haver, né, essa junção aí entre os credores para que de fato essa dívida, né, esse superendividamento seja sanado, né? Não só apenas uma dívida. A gente sabe a importância, né? A gente às vezes acaba sanando uma dívida, fazendo outra, então quando de fato a gente consegue reunir tudo isso num pacote só e pagar tudo, a gente fica mais tranquilo. Eu queria aproveitar aqui mais uma vez agradecer a participação do Dr. Leandro, mas por fim eu queria que o senhor desse a sua opinião e consideração final sobre a sanção dessa lei tão importante, né? A lei do superendividamento. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Nessa minha fala final, eu acho que é uma grande evolução, justamente trazendo aí para as pessoas mais vulneráveis, menos favorecidas, a possibilidade de que sempre agiram de boa fé, de pagar os seus débitos. Ninguém gosta de ser devedor. Então, essa legislação veio para demonstrar que a pessoa, aquela história, pago, não nego, devo, não nego, pago quando eu puder ou quando eu quiser, isso já é má fé do devedor. Então, é ao contrário, devo, não nego, quero pagar, dentro das minhas possibilidades e que a legislação traz. Como já foi anteriormente informado, existem aí centros de conciliação, na qual esses centros de conciliação, ou de conciliações, enfim, eles buscarão aí trazer todos os devedores, todos os credores daquele devedor, para chegarem a um consenso. E automaticamente esses credores, para que você feche um acordo e crie esse plano de pagamento, eles terão que, por óbvio, reduzir as suas taxas, reduzir os seus juros, reduzir as suas multas, porque senão eles sabem que eles não vão receber. Então essa é uma grande diferença. Isso já vem sendo praticado em alguns outros estados.
É importante deixar claro também que a legislação traz a possibilidade da realização dessa tratativa de forma administrativa, mediante aí órgãos trazidos não só pelo poder público inicialmente por ele, mas não só por ele, como, por exemplo, os PROCONs, ou até mesmo, futuramente, provavelmente, o que vai ocorrer, um novo mercado de trabalho para os empresários e empreendedores, e serão aí criações de câmaras arbitrais, nas quais as pessoas possam levar o seu problema, cumprindo um dos requisitos da lei, que é, olha, para que eu possa chegar no judiciário, eu preciso ter já demonstrado a minha boa-fé, de forma administrativa, ter tentado resolver o problema. Caso não consiga, eu busco aí o Poder Judiciário e aí sim o juiz / Estado vai impor. Então, ele vai intimar as partes, né, credoras, vai intimar o devedor para que eles sentem e façam uma conciliação. Caso essa conciliação ela não finalize e não haja nenhum acordo aí dentro dessa audiência de conciliação, o juiz tem o condão de ele próprio fixar valores, lembrando aquele requisito lá, dos 40% mais 5%, para que haja aí uma diferença de 55%, para que aquele devedor possa manter a sua vida de uma forma digna e se prejudique menos, e também, em contrapartida, ele possa sim efetuar o pagamento do seu débito. E Cíntia, acho que a gente conseguiu aí abranger todos os aspectos da lei, mas deixe também esse espaço final, se você quiser deixar alguma consideração, algum conselho, né, como educadora financeira aí para o nosso consumidor. Perfeito. Acho que o importante, principalmente nesse momento, é que quem está super endividado, quem está com comprometimento da sua dívida, não pensar que está cometendo nenhum crime, olhar que foi uma situação momentâneo, vai ser resolvido, muita calma nessa hora, e que a gente tem que sim aproveitar agora dessa nova lei, que vai beneficiar, vai ajudar, como foi bem falado, aqueles que querem pagar, querem honrar, mas que infelizmente dessa forma mais individual ele não consegue chegar no melhor acordo para manter a sua vida, né, a sua dignidade com o mínimo essencial. Então que as pessoas possam sim olhar, conhecer a situação, buscar sim ajuda, buscar orientação e também, em paralelo a isso, não só trabalhar o efeito, mas buscar resolver a causa, se educar financeiramente, buscar orientação, começar a fazer um trabalho em casa mesmo, com os filhos, com todos, com os pais principalmente, para que a gente possa, aos poucos, construir uma geração mais saudável, que sabe lidar com dinheiro e que usa, sim, o sistema financeiro de uma forma benéfica, produtiva e efetiva para gerar melhores benefícios a todos. Agradeço mais uma vez a participação aí do Dr. Leandro Nava, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, e também da Cíntia Sena, educadora financeira. Conversaram com a gente hoje no Alesp Cidadania sobre a lei de superendividamento, falando aí um pouco aí sobre essa lei sancionada agora em julho de 2021. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso